Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Oi, pessoal, estou aqui com o Matheus hoje e o tema do nosso episódio de hoje é pensamento crítico. Se é possível você ter pensamento crítico e acreditar em algum tipo de filosofia que não seja muito condizente com evidências científicas, crenças, religiões. Matheus, muito obrigado aí por participar do meu podcast. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco mais sobre a sua trajetória até você começar a produzir, né, o seu canal do YouTube, que é bem legal, sobre pensamento crítico, filosofia. Como é que foi a sua jornada até aqui? E obrigado mais uma vez por participar do meu podcast. Valeu, Tiago. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou atualmente doutorando em filosofia pela PUC-Rio. Filosofia é minha grande paixão e eu tenho um canal do YouTube onde eu falo sobre temas filosóficos, faço divulgação de diversos assuntos. Mais especificamente, o que ficou mais popular foi a filosofia da religião, talvez pelo tema ser mais popular, mais apelativo mesmo. E por eu ter uma posição ateísta e defender essa posição online, assim como no meu livro, recém-publicado, que se chama Por que não creio? Ateísmo justificado. Mas Legal. a minha trajetória foi mais com a intenção de fazer um canal do YouTube de filosofia, de trabalhar com isso, de estudar e divulgar para as pessoas o que eu estudo, o que eu acho interessante. Eh, e foi assim que ele começou, lá em 2019. Ao longo da pandemia eu produzi bastante, né, dentro de casa, e aí ele ganhou um volume maior e, hoje em dia é um canal, né, é um negócio que tem vários, vários outros negócios associados, cursos, livros, membros, você sabe como funciona. Então Sim. é uma máquina constante de produção, né, de temas associados à filosofia e, evidentemente, muitas pessoas que acabaram me seguindo estão lá por questão da filosofia da religião, do ateísmo, porque eu acabei não intencionalmente sendo, talhado como uma espécie de referência nesse assunto, né. É claro que, pô, a gente produz os vídeos e a gente também tem certa influência, dos temas, né, que parecem estar dando mais engajamento e temas que a gente já também naturalmente, é mais inclinado a discutir, acha que tem uma função importante na sociedade, desmistificar certas coisas, mostrar outras perspectivas sobre certas coisas. Então, foi daí que veio toda essa questão do ateísmo no meu canal, né. Bom, e uma coisa que eu acho interessante é que você fala abertamente sobre a sua visão ateísta, né. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Porque o Brasil é um país muito religioso ainda, então as pessoas ainda têm essa concepção, se você é uma pessoa ateísta, você é uma pessoa que não tem moral, que não tem ética. Quando você começou a produzir esse conteúdo, você percebeu um certo preconceito, enfim, das pessoas mais próximas, pessoas que não sabiam, às vezes até mesmo do seu posicionamento filosófico, né, em relação à sua filosofia de vida em si. Você chegou a sofrer alguma coisa relacionada a isso ou foi tudo tranquilo, porque as pessoas já te conheciam, né, antes de você criar o seu canal? Então, a minha família, ela sabia que eu era ateu, mas não estava muito acostumada com a ideia de divulgação da filosofia ateísta, de ideias ateístas, de críticas a religiões. Via como um certo pé atrás, assim, ah, mas que feio isso, você vai ficar criticando a religião dos outros, como se a gente estivesse falando que as pessoas não podem ser religiosas, que é um erro, né? Que a pessoa ela devia ser proibida de. Mas ninguém, né, que divulga conteúdo de ateísmo, praticamente, que eu conheço, sério no YouTube, faz isso, né, querer proibir as pessoas. A gente está só mostrando os erros, mostrando falácias, mostrando outras visões de mundo, que são mais coerentes, mais pertinentes com o que a gente acredita ser verdadeiro, né. Então, o âmbito público é um espaço para isso, né.
Então, naturalmente, há uma grande resistência da população brasileira. A gente lida muito com haters, né, lida muito com fanáticos, que estão numa cruzada de eliminar os ateus, né, tirar a voz dos ateus e tudo, e que são, na verdade, pessoas muito, fundamentalistas e dentro de uma limitação, uma espécie de ou autoimposta, né, o Kant ele chamava de minoridade autoimposta, eh, a o dogmatismo, né. Então, quando você estuda uma filosofia como dogma, você já está traindo a própria proposta da filosofia, né. Filosofia não é ser dogma, é questionar. Eu vejo a filosofia como um processo experimental. Eu trabalho com ideias enquanto elas funcionam. Se eu for convencido que uma ideia é falsa, eu abandono a ideia e continuo buscando. Mas o problema é que na filosofia religiosa, filosofias católicas ou filosofias protestantes em geral, ou de outras religiões também, em geral, o que você tem é o contrário. É um discurso de que a gente já sabe a verdade, que foi descoberta na Alta Idade Média ou na Baixa Idade Média, com o aperfeiçoamento de Aristóteles pelos escolásticos, e aquela é a verdade. Desde então nós só temos que transmitir essa verdade. Só que o mundo desandou, a filosofia desandou, os modernos, não sabem de nada, são burros, não entenderam Aristóteles, e desde então o mundo colapsou nos valores, o mundo não tem mais ética, então esse é o discurso, entende? Que é evidentemente falso, né, A imagina. gente conversou, né, eu falei um pouco para você a respeito do meu, né, do meu histórico, falei, né, que meu primeiro curso de nível superior foi teologia e que no próprio curso de teologia eu comecei a ter um pensamento cada vez mais crítico a respeito da Bíblia, dos textos que eram considerados sagrados, e isso já é algo que eu tenho desde a minha adolescência, com 13, 14 anos eu comecei a estudar muito a respeito dos principais livros religiosos para tentar entender o que que significa a vida, né, porque, quando a gente principalmente comigo, né, eu sendo adolescente, eu queria entender o porquê das coisas, sempre quis entender o porquê. E até parafraseando o Carl Sagan, né, tipo, eu não quero acreditar, eu quero saber. Isso Uhum. sempre é algo meu, né, não eu não quero acreditar por acreditar, não só porque é algo confortável, mas se porque é a verdade. Então, durante o seminário, eu fui ficando cada vez mais crítico e cético em relação a diversas coisas, por exemplo, coisas que são comuns, horóscopo, eu nunca acreditei, talvez uma coisa que seja um pouco fora da realidade, que hoje eu também não acredito, mas que eu já cheguei a acreditar, foi a existência de seres extraterrestres, eles visitarem a Terra. Então, eu sempre gostei muito de Star Trek, Guerra nas Estrelas, então, né, no meu imaginário adolescente, eu, pô, talvez seja possível, porque o universo é muito grande, talvez existam seres que visitem a Terra, mas de uma forma geral sempre fui bem cético. Só que, de acordo com a minha, educação católica e depois protestante, com os 18 anos, eu fui indo, né, para esse lado, eh, do protestantismo de fato, fiz o seminário, fiz por 2 anos e depois não consegui conciliar o pensamento crítico e aquilo que era levado, era dito como verdade na Bíblia. Como foi a sua trajetória em relação à sua construção de pensamento crítico, até formar a visão que você tem do mundo e da vida hoje? Então, a minha trajetória foi um pouco diferente da sua, na medida em que eu não tive essa preocupação excessiva de familiares com relação a uma vinculação religiosa, né. Até o contrário, talvez, porque a minha família é uma família religiosa, mas ela é bifurcada, né. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos, e a minha mãe seguiu o judaísmo, é casada com, um judeu, e o meu pai, continuou católico. Meu pai não é mais vivo, mas ele nenhum era fervoroso, nenhum leva a religião à maneira, que talvez os religiosos mais autênticos levem, né, que é seguir à risca tudo aquilo e tal. É mais uma questão de identidade, assim, de se colocar numa determinada caixa, porque pessoas que não são como você e eu, que tem essa necessidade de saber o porquê das coisas,
elas não pensam tão a fundo sobre a questão, não é um incômodo tão grande, se Deus existe ou não e como isso pode ser compatível com outras questões da ciência, outras questões do mundo ao nosso redor, como que problemas da Bíblia, podem ser explicados. Eh, tem as pessoas não pensam muito sobre isso, né. Quem vai pensar sobre isso são pessoas como eu e você que querem saber o porquê das coisas e os apologistas, né, que querem ir lá, converter e tal. Então, eh eu fui já direcionado para uma educação mais secular, para uma educação mais voltada para o mundo, né, assim, para minha vida, para minha trajetória profissional, para e e eu nunca tive então esse domínio, esse só quando eu era adolescente, é claro, né, a gente eh, pensa nessas questões, assim, de inferno, de Deus estar observando, e aí isso pesa, né. Mas à medida que você estuda, e eu sempre estudei em boas escolas e tal, você vai perdendo esses medos, assim. Se você não tem alguém te talhando, moldando para ficar supersticioso, você vai perdendo esses medos e tal. E foi esse o meu caminho, assim, junto com uma paixão pela filosofia, uma paixão pela busca da sabedoria, pela busca do conhecimento, que sempre foi interessante para mim. Sempre gostei muito de estudar isso. Então, foi bem mais leve do que o seu caso e do que de muitos outros, eh, que se tornaram ateus ou agnósticos depois de, né, doutrinação religiosa, traumas e tudo mais. É verdade. Num país, extremamente religioso como o Brasil e preconceituoso, né, como nós já falamos em relação às pessoas que que são ateias, é realmente difícil, assim, você se desvincular do meio que você vive, né, porque é uma das coisas que tem mais apelo na religião é a sensação de pertencimento, né, você ter aquele grupo que, sei lá, se encontra aos sábados, domingos e você tem aquela comunhão mesmo com outras pessoas, com outros pares que acreditam na mesma coisa. E em relação a pensamento crítico, Matheus, queria que você falasse um pouco como isso se tornou um tema importante para você e como você começou a divulgar isso no YouTube. Tipo, era algo, cara, eu quero que as pessoas também pensem de uma forma mais correta ou de uma forma, mais condizente com a realidade. Isso aconteceu comigo também. Por exemplo, quando eu era, seminarista, eu queria salvar todo mundo, eu queria conver todos os meus amigos eu queria chamar para a igreja. Então é Sim. porque eu na melhor das intenções, acreditava que se a pessoa não tivesse a fé que eu tinha, ela estaria condenada à danação eterna. Então, depois que eu fui perdendo, né, a crença em sobrenatural e no Deus que foi me apresentado desde que eu era criança, eu comecei a tentar alertar as pessoas que elas poderiam ter uma vidas felizes, né, saudáveis, fora de um pensamento religioso, fora de um contexto, né, de igreja ou de qualquer outro tipo, de religião, seja ela monoteísta, seja ela, politeísta, né, enfim, qualquer tipo de origem. Como é que foi essa sua seu desejo de promover o pensamento crítico nas redes sociais e por que que você faz esse trabalho ainda? É mais ou menos como no seu caso, de ter essa necessidade de entender como as coisas funcionam, por que que as coisas são assim, e chegar na verdade, não se contentar em algo que é atraente apenas, né, mas ver se aquilo é verdadeiro. Me incomodou o fato da maioria das pessoas não terem isso, e não ser uma questão para elas. Investigar a existência de Deus, investigar os dogmas religiosos, é simplesmente algo que se aceita e pronto, isso não faz sentido nenhum pra mim. Então, veio desse lugar, veio desse lugar. E você falou do Carl Sagan, né, tem também aquela outra famosa frase dele de que não adianta você falar nada pra um crente fervoroso, porque ele não tá ele tá crendo por uma profunda necessidade de crer, Sim, não ele porque está em ele busca acha que da aquilo verdade. é verdadeiro. Então, você já começa, sabe, é quase uma atividade vã, assim, dependendo do tipo de pessoa que você conversa.
Mas tem pessoas que estão abertas a mudar de ideia, que estão abertas a questionar certos pressupostos. Então, é um diálogo com esse público, né? Mas, de novo, não é uma intenção também de fazer uma conversão oposta, né? De falar, Uhum. todo mundo tem que ser ateu e tal. Não, pelo contrário, sabe? Eu só quero saber a verdade. Eu estive trabalhando nesse sentido até aqui e estou onde eu estou. Talvez eu esteja errado, mas vamos usar nossos melhores recursos, que são a lógica, né, as ciências naturais, o questionamento filosófico, e assim, quem sabe a gente pode ficar um pouco mais esclarecido. Pô, Então, entrando essa. agora na tua seara, né, no teu campo de conhecimento que é a filosofia, queria que você falasse um pouco mais em relação ao surgimento do pensamento crítico, né, do ceticismo na filosofia e um panorama de como a filosofia trata, né, o ceticismo, o ateísmo ou a não crença em deuses, né, um ser superior, criador de todas as coisas, né? Como é que isso surgiu na filosofia? Se conseguir dar um panorama aí até chegar ao iluminismo e até os dias atuais, seria legal Uhum. para as pessoas entenderem esse contexto. Então, nos contam que a filosofia surge na Grécia com pessoas que começaram a olhar para a natureza, investigar a realidade, em oposição a explicações mitológicas, que são as explicações mais tradicionais. Na Grécia Antiga, você tem a figura de Tales de Mileto, que vai dizer que o mundo é feito de água. Qual é a arqué, qual é a fonte? Ele vai buscar do que as coisas são feitas de fato. E os pré-socráticos, que são esses primeiros filósofos da tradição ocidental, eles faziam isso, né, em oposição a simplesmente dizer, porque o mundo foi criado pelos deuses, tem toda uma titanomaquia, né, tem a história da criação, o mito fundador, e é isso, não tem que ficar pensando. Eles realmente mudaram, não, tem um princípio, tem que ter uma arqué, uma fonte. Ele vai dizer que é a água, mas a água ainda era uma coisa meio mitológica para o Tales. A água não era água no sentido que a gente tá, que eu pego aqui e bebo a água. O Era H2O. é, muito menos o H2O. Era uma coisa quase mística, assim, uma substância assim que parece estar em tudo, que liquefaz as coisas ou que se solidifica. E aí depois tem os discípulos de Tales, que você vê que o segundo filósofo já discordou do primeiro, e o terceiro discordou dos dois primeiros, e assim vai. Aí Anaximandro vai falar, vai ser o primeiro a falar que a arqué não é nenhum dos elementos químicos que a gente observa e toca, é algo abstrato. Ele vai dizer que é o apeiron, né? Que é uma coisa da qual tudo é feita, mas que você não tem acesso direto para aquilo. Depois você vai ter uma grande virada com Sócrates, que vai pensar não só em questões da natureza, mas também em questões de valores, né? Como devemos viver. Você tem Parmênides, Heráclito, numa tese muito oposta, né? Um ao outro, de que as coisas mudam ou não mudam. Parmênides tem o famoso argumento de que o ser é e o não ser não é, ou seja, o que é, o nada não é, por definição, né? Então, pode existir mudança? Ele vai concluir que não. Por quê? Porque para mudar, teria que ter surgido alguma coisa do nada, o que é, o ente, o ser. Mas como o não ser não o ser só pode ser eterno. Não pode nada surgir do nada. E aí ele diz que não existe mudança, é tudo ilusão, todo movimento é uma ilusão. E aí Heráclito vai defender a tese oposta. Não, na verdade, tudo está em movimento. Não se entra duas vezes no mesmo rio, porque não é a mesma pessoa nem o mesmo rio. Depois, nessa virada com Sócrates, Platão, Aristóteles, eles vão tentar amarrar essas teses opostas e construir um todo. A ideia de uma filosofia sistemática, de um edifício da sabedoria, começa a ser erguido, né? E entra também a questão dos valores com Sócrates, como se deve viver. Aí Aristóteles, a Platão vai dizer primeiro, né? Não, existe mudança sim, mas apenas no mundo dos sentidos.
porque existe um outro mundo onde as coisas não mudam, que é o mundo das formas eternas, a ideia eterna de um homem, que é a ideia eterna da triangularidade, que é exemplificada pelos triângulos reais e pelos homens reais, por exemplo, mas que nenhum é tão perfeito quanto a ideia eterna, né? Então ele cria essa outra esfera da realidade para explicar a mudança. A gente está num mundo dos sentidos, mas existe um mundo eterno das formas. E Aristóteles vai discordar, vai dizer, não, não é bem assim, não existe um mundo eterno onde a triangularidade está passeando por aí, né? Existe os triângulos reais, e é só nos triângulos reais que a triangularidade se manifesta. Se acabarem todos os triângulos, né, não vai ter mais a triangularidade. Então, com isso se construiu um edifício de conhecimento clássico, que foi se consolidando. Aristóteles virou sinônimo de conhecimento por cerca de 1000 anos. E isso atingiu o seu ápice na Idade Medieval, com Tomás de Aquino, que vai sistematizar e vai buscar vincular Aristóteles com o cristianismo, com a Bíblia, né? O problema é justamente que falta muito do pensamento crítico, mas é compreensível pelo contexto dos filósofos medievais, que era um contexto que não existia crítica textual. Você não podia analisar as escrituras como a gente analisa hoje. A gente não tem a historicidade das escrituras naquele período como a gente tem hoje, tão disseminada assim. Então, para eles, era muito inquestionável, assim como a própria ciência natural não existia do jeito que existe hoje. Uhum. Eles achavam que era o sistema ptolomaico que vigorava. Então, para eles, a Terra era o centro do universo. Olha como é radical essa diferença, né? Então, o mundo é perfeitamente ordenado e inteligível. O conhecimento que eu tenho do mundo é um conhecimento real e absoluto. Com o Renascimento, isso vai começar a mudar, com a Revolução Científica, Galileu, como vocês sabem, Copérnico. Copérnico, Kepler, Descartes, e eles vão ver que não é bem assim. Então, a física aristotélica vai ser abandonada, mas o problema da metafísica, que é sobre tudo isso que a gente veio conversando, se as coisas existem ou não, é, se elas existem em uma outra esfera ou somente nos exemplares individuais, que é o problema dos universais, isso não é falseável. Então, não dá para refutar Aristóteles do jeito que você refuta na metafísica, do jeito que você refuta na física, por exemplo. Não, não é testável, né? Não é testável a metafísica, então o debate continua sobre essas questões. Mas com essa mudança das ciências naturais, a gente conseguiu acessar um arcabouço de outras explicações possíveis, de modo que Aristóteles não podia mais ser tido como canônico, como sabedoria oficial que os judeus, os árabes e os cristãos estudaram por 1000 e tantos anos, né? Agora existem outras explicações. Aí vem os modernos, o Descartes, ele cria vários problemas filosóficos, ele meio que recomeça a filosofia, duvidando, né, com a sua dúvida hiperbólica. E aí que entra o ceticismo moderno, né, que vai ser apresentado com nuances em diferentes autores, né? Você tem figuras como o David Hume, que vai ser um cético muito importante, filósofos como. Porque não é porque o sol nasce toda manhã que você pode dizer que ele vai nascer sempre, né? Pode ser que um dia de fato não vai acontecer isso. Então, cadê? Será que as leis da natureza, que a gente chama, mesmo as leis da física, elas são de fato leis? Ou elas são hábitos, regularidades observadas, que a gente chama de leis? E essa vai ser a conclusão cética dele. Como é que a gente sabe disso, né? Por indução. Mas a indução, ela não tem uma base, sabe, metafísica, assim, que você possa dizer, não, isso é uma lei, isso sempre vai acontecer. É, e isso foi um grande colapso, né? E, e aí várias posições filosóficas diferentes foram surgindo. Então, isso nos permite, né, enquanto tem posições alternativas, a gente não pode dizer que uma posição, como a posição aristotélica atomista, é a verdade, que é a posição, por exemplo, da igreja. E então isso já abre todo um leque para pensadores novos proporem
outras abordagens. Tem o empirismo moderno, né, que é muito um precursor, em muitos sentidos, um precursor da ciência também, com Locke, com o próprio Hume, que vai dizer que não existem ideias inatas, né? Alguns filósofos defenderam isso, de que existem ideias que a gente nasce sabendo e a experiência só nos ajuda a trazê-las à tona. Mas para o Descartes é assim, a gente já sabe tudo, mas a experiência ajuda a gente a trazer os conhecimentos e tal. O Locke ele vai dizer que não. Na verdade, a mente é uma tábula rasa, é uma folha em branco que a experiência vai moldando. Então, o nosso conhecimento é real, mas é um conhecimento de uma ciência do possível, né? Um conhecimento que também tem suas limitações ali. Não é aquela coisa dos medievais de que o conhecimento é absoluto mesmo, assim, sabe? As verdades podem ser perfeitamente deduzidas e colocadas. É mais uma questão ele diz, o Locke diz, né, no ensaio sobre o entendimento humano. Ainda que a minha filosofia seja um castelo no ar, eu quero que ela seja consistente. E eu gosto muito desse lema, porque hoje o que a gente faz é uma filosofia e uma ciência do possível, assim. A gente lida com as nossas limitações sem aquela pretensão de que vamos chegar na verdade absoluta, de que que já descobriram na Idade Medieval a verdade absoluta, agora só tem que transmitir. Não, cara, não dá. Ou é isso, ou os modernos são todos burros, idiotas, não entenderam Aristóteles, as mentes mais brilhantes da ciência do século XVIII, do Iluminismo, não souberam reconhecer que a verdade tinha sido atingida, né? Então, isso não é nem um pouco plausível. Então, o fato é que a realidade é muito mais complexa e que a gente tem que fazer o que dá avançando de grão em grão, né? E a melhor é, evidência para isso é a própria trajetória das ciências naturais, do iluminismo para cá, né? Que tem tido sucesso enorme, respaldado por causa da nossa capacidade de testar e de falsear as teorias, né? A gente conseguiu enviar pessoas para a Lua e trazer de volta, sabe? Por causa da ciência. Então, tem alguma coisa verdadeira aí, senão isso não teria sido possível, né? Sim, você trouxe uma coisa muito interessante em relação, quando você fala de Tales, dos filósofos pré-socráticos, que eles utilizavam muito essa questão que hoje em dia a gente chama do Deus das lacunas, né? Por exemplo, na Grécia, nessa época, eu acredito que a maior parte da população era politeísta, então se chove é porque Zeus está bravo com, enfim, a população, aí tem um Ah, temporal, cai um raio e causa algum tipo de desastre, se algo no mar é posseído, então tudo aquilo que a humanidade não sabia explicar era colocada como algo divino. Então, tipo, foi um Deus específico, e depois, com o tempo, né, como no monoteísmo, o Deus abrâmico se tornou, enfim, o Deus onipotente que sabe o que faz e que permite todas as coisas acontecerem. E tem uma coisa também que é interessante, que, dentro da minha visão, é que ao longo do tempo, me tornando cada vez mais cético, eu fui percebendo que, como você falou, a ciência ela busca mostrar a realidade, ou pelo menos parte da realidade, com experimentos, e ela vai evoluindo, né, a cada dia. Isso que é legal, porque a gente não tenta mostrar a verdade suprema, o que a gente tenta é mostrar cada vez mais um conhecimento mais robusto a respeito de determinado assunto. E pode ser que, né, com mais experimentos, com mais pesquisas, as coisas não demonstrem ser como a gente pensava 5, 10 anos atrás. Mas aí surgiu um problema para as pessoas religiosas, né? Eu convivo com várias pessoas religiosas, que seria essa questão do sentido da vida, né? Tipo, se as coisas acontecem no mundo, se o universo em si ele é tão harmônico, entre aspas, se a Terra está na distância perfeita do céu e a Lua da Terra para proporcionar maré, enfim, o design inteligente que muitos criacionistas ainda pressupõem. Quais seriam, por exemplo, os seus argumentos, até de uma forma socrática, para mostrar que, ainda assim, né, ainda que realmente haja uma harmonia para a vida na Terra, isso pode ser algo do mero acaso, e por que que a sua visão, né, a nossa visão, ela é possível e ela é mais consistente diante dos fatos que nós podemos observar? beleza.
Eu aproveito para mencionar que eu respondo tudo isso que você está perguntando de uma maneira mais apropriada e técnica no meu livro. Para quem tiver interesse, Por que não Vou creio? O deixar o link ateísmo para o pessoal justificado. comprar aqui. Está disponível na Amazon, enfim, no site da editora Dialética, tem versão e-book também, que é mais acessível. E é justamente um livro que eu tento explicar exatamente por que eu não creio. Então eu passo por argumentos mais filosóficos, assim como por críticas mesmo das escrituras e mostrando as inconsistências, né, das Aham, religiões mais famosas aqui no Brasil, o cristianismo e tal. Falo do judaísmo também, então falo dos milagres, né? E aí eu vou tratando vários milagres individuais, tem famosos argumentos de por que milagres são falsos e, enfim, para quem está interessado em ver ou conhecer, né, uma cosmovisão ateísta que seja justificada, que tenha argumentos, porque eu acredito que ateus também têm que justificar sua posição, né? claro. Não só os teístas. Então, no livro eu faço isso de um jeito mais apropriado. O que eu posso fazer aqui é um resumo, né? Assim, porque são questões que E daria um demandam. episódio inteiro de podcast, cada questão dessa. São questões muito técnicas, com muitos passos, assim, que não são triviais. Mas, primeiro, sobre a questão do sentido da vida. A ideia de que a vida tem um sentido, ela, pelo menos para os religiosos, ela está associada à existência de um ser onipotente, pessoal e bom que colocou esse sentido, né? Do ponto de vista naturalista, que é a filosofia que subjaz o ateísmo, de certa forma, que implica o ateísmo, que é o universo natural esgota a realidade. Nunca houve, não há nem haverá nada sobrenatural. Então, como pode haver um sentido da vida aí? Uma opção o sentido é instaurado, o sentido é criado pelo próprio ser humano. Alguns filósofos escolheram esse caminho, que é o caminho existencialista, de filósofos como Nietzsche, o Sartre, a Simone de Beauvoir, entre outros. Mas há também tentativas naturalistas de encontrar sentidos que não foram colocados por um ser, para o ser humano seguir, mas que emergem naturalmente por condições associadas às vidas humanas. Então, se a gente eu trabalho no meu doutorado com a ideia do naturalismo ético, que é a tentativa de afirmar que existe uma, uma moral objetiva dentro do naturalismo, sem Deus. Isso é extremamente complexo. Por quê? Porque a gente está falando de algo que não é intencional, né? Então, o que eu preciso fazer é olhar para a história, olhar para preferências humanas em termos de objetivos de vida, bem-estar, saúde, e ver como que isso pode levar para uma certa propriedade, que é um termo técnico que a gente usa na filosofia analítica, que estaria reduzida a eventos como, por exemplo, você doar para caridade R$ 1.000. A gente pode dizer que isso tem a propriedade bom, isso é bom. Talvez, né, assim, ou então você sair e espancar um mendigo gratuitamente. A gente pode dizer que isso é ruim, objetivamente ruim, né? Dá para argumentar nesse sentido, olhando para a história humana, olhando para como as culturas, através do progresso histórico, melhoraram suas condições de vida e trabalhando com a ideia de algo que é bom para as pessoas, não no sentido moral, mas no sentido de que é aquilo que elas escolheriam se elas tivessem onisciência. Por exemplo, se você está desidratado no deserto, mas você não sabe que daqui a 1 quilômetro tem um poço d'água, né? Você não vai ficar tão motivado para ir até lá e beber a água. Mas se você sabe, você vai ficar muito motivado. Então, isso é o que seria um bom não moral. É aquilo que as pessoas querem, não com a normatividade de dizer isso é objetivamente bom, mas partindo do bom não moral, olhando historicamente o que aconteceu com a humanidade, a gente pode dizer: será que o bom não moral não pode estar vinculado a essa propriedade de segunda ordem que existiria nos eventos que a gente conhece como bons? Esse é o caminho que eu escolho seguir para
para investigar a possibilidade de uma ética naturalista, né? Onde a gente pode, por exemplo, olhar para, olha, a gente aboliu a escravidão, a gente teve o sufrágio universal, as mulheres podem votar, podem estudar, a gente tá tendo mais conscientização de direitos humanos, enfim, as guerras diminuíram. Então, tudo isso aponta para tendências desse bem não moral que pode apontar para um bem moral, sabe? Para aquilo que seja o bom para o ser humano. Eh, mas isso vai contra um princípio, né, que tem a ver com aquele filósofo que eu trouxe, que é o David Hume, de que ele diz que a gente não pode deduzir de aquilo que é natural um dever. De um a gente não pode ir para um deve. Né? Alguém pode dizer, não, ele não deve ir atrás da água no deserto, ele deve ficar sentado e sofrer fazendo oração para alcançar a beatitude. Por que, que essa não é a ética verdadeira? Por que, que a ética verdadeira é ele se hidratar? Né? Dá sempre para questionar. Então, a nossa tentativa vai ser sempre muito modesta, muito precária, porque não tem a facilidade de ter um livro sagrado dizendo, olha, é assim que tem que ser, porque Deus quis, sabe? Não. Então vai ter sempre muitos obstáculos, mas eu acredito que olhando para, aprendendo com a história, com o progresso, com as melhoras de condições de vida, a gente consegue chegar em algo que, se não é uma moral objetiva, é uma boa tentativa de ser. Né? Então esse é um caminho que eu estou trilhando, que é um caminho mais técnico, mas tem também outros. Por exemplo, eu falei do existencialista, tem também o construtivismo, que é uma tradição muito associada ao Kant, ao John Rawls, à ONU, por exemplo, que vai dizer que, olha, não existe fatos sobre moralidade, ou a gente não conhece, mas a gente pode discutir e chegar em consensos. Como seres finitos que somos, a gente pode dizer: "Ah, não, eu quero isso, você quer aquilo, vamos chegar no meio termo e tal". E assim a sociedade, o contrato social é firmado, né. Então o iluminismo está muito associado a esse construtivismo, essa ideia de contratos, o que funciona também, né, mesmo que não seja aquela moral objetiva com O maiúsculo, é ainda assim, uma ética, né, e uma ética que nos países seculares, mais seculares de hoje, tem se mostrado muito eficiente para um bom nível de bem-estar social, ao contrário do que a gente vê em países mais religiosos, por exemplo, que são também países geralmente mais menos desenvolvidos. Mateus, você falou sobre essa questão da ética, da moralidade. Tem muitas pessoas, as religiosas que eu digo, que falam que sem um Deus não há ética e não há moralidade. Queria que você dissertasse mais sobre isso, né? O que que a filosofia diz a respeito dessa relação? Se é possível existir uma ética, uma moralidade sem a existência de um Deus. Certo. Então, na filosofia, a gente entende essa visão como a teoria do comando divino, de que a ética é um comando desse ser maximamente amoroso, onipotente, que tem certas expectativas com relação a nós, né. Assim, a gente tem que agir de determinado modo para agradá-lo, para atingir o céu ou para evitar o inferno de um jeito mais grosseiro. Mas o problema é que, enfim, você pode dizer até que não é que ele comandou a moralidade, é que a moralidade é parte dele, né, os tomistas que seguem Tomás de Aquino e tal, eles vão argumentar mais nesse sentido, de que, o Deus ele contém todos os atributos em atualidade, ele não tem nada em potencialidade, então ele é maximamente bom, sabe. Então aquilo que está na Bíblia, né, os 10 mandamentos, as expectativas do Deus abraâmico, aquilo é o gabarito, assim, você tem que seguir aquilo. Alcançar a beatitude, se dirigir para esse sentido. Só que o problema é que, se Deus não existir, né, não é também o caso de que a ética não existe, né, porque isso é uma ética, isso é um caminho. Como eu disse, surgiram teorias alternativas na Idade Moderna. Aristóteles e Tomás não podem ser mais o cânone. Então, nessas teorias alternativas surgiram também outras éticas, como as que eu falei, né,
o construtivismo iluminista, tem essa busca por uma moral objetiva dentro do naturalismo, que é o que eu estudo no doutorado, e um livro que fala muito sobre isso é esse aqui, Metaética, Algumas Tendências, do filósofo Peter Railton, né, que é quem articula esse realismo moral dentro do naturalismo. É, então, fica fácil você dizer que existe uma ética objetiva se você pressupõe a existência de um Deus maximamente amoroso, onipotente, onisciente. Assim fica muito fácil, sabe? Mas quando você lida com a complexidade da realidade em que a gente se encontra agora, é, isso sim se torna uma tarefa que você de fato tem que usar o que os filósofos têm, com muito esforço, sabe, conseguido nos oferecer, com o pensamento crítico, com a ciência, com os nossos métodos de investigação, o pensamento racional. É, agora, se você não quer fazer isso, então você está num terreno do dogmatismo, você está num terreno de, olha, eu sei que o livro ele já revelou tudo, então a gente só tem que seguir, sabe? Mas isso não foi provado. Então é uma pergunta que acaba sendo tola, porque se você não foi provado que Deus existe e tal, então por que você está dizendo que qualquer tentativa de ética fora dessa tradição desse Deus é errada, sabe? Se tivesse provado, tudo bem, né? Mas não, então você pode até dizer o seguinte, olha, se a gente olhar do ponto de vista histórico, sem pressupor nenhuma religião, os religiosos, eles cometem atos muito antiéticos, né? Se você vê o Sim. fundamentalismo islâmico, por exemplo, o que eles fazem em nome da religião, né? O que É, sempre fizeram, o que a Inquisição fez com mulheres, cientistas, queimando pessoas. A Bíblia tem uma regulação da escravidão, a Bíblia permite a exato. escravidão. Se você lê no Êxodo e no Levítico, Deus regula de fato a escravidão. Ele fala: olha, você tem que pegar aqueles outros povos e fazer escravo dos seus prisioneiros e tal. O teísta pode até argumentar, mas ele não está aprovando a escravidão, ele não está comandando a escravidão, ele está só regulando. Mas quem regula é porque aprova, né? Se Uhum. fosse algo que Deus detestasse, ele teria colocado nos 10 mandamentos. Não tem escravos. Mas isso Escravidão é é errado. tranquilo, isso não tem problema. Ter É, escravo, ok. mas não tá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm, não cobice a mulher do próximo, mas não tem escravos. Pô, o que é mais importante? É claro que cobiçar a mulher do próximo não é muito legal, mas ter escravos é muito pior, sabe? E Deus tá tudo bem com que você tem escravo, né? E isso é um Então, problema do pensamento crítico, né, porque se algo que a gente julga que é imoral, amoral ou antiético, isso é bem, assim, perceptível, como você mesmo elaborou, essa questão de ter escravos. Se eu, né, ninguém é a favor da escravidão na atualidade, né, penso eu, ninguém é a favor desse absurdo. Mas se um Deus, né, se o meu Deus me diz que isso é permitido, aí ok, não tem problema, porque isso é o que as pessoas religiosas falam, né? Tipo, Deus sabe o que faz. Então, se ele manda matar criança, mulheres, animais, ou até mesmo ter escravos, isso, né, seria ético e seria até moral, porque Deus quis assim. Só que esse Deus quis assim foi criado, concebido e a sua palavra foi escrita por pessoas comuns, né, por seres humanos. Então, você vê lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 3, que Deus manda Saul matar homem, mulher, criança, qualquer, né, tipo de ser vivo dos amalequitas, então tudo bem. E aí tem esse problema do pensamento crítico. O que que seria ética, o que que seria moral e por que que quando Deus manda fazer algo antiético e imoral, eu aceito, mas se alguém faz isso dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, eu acho isso um absurdo. Então esse é um ponto que para mim não faz o menor sentido. Foi que fez inclusive com que, não só esse ponto, diversos, né, são vários, que eu começasse a entender mais do que se trata a realidade e ter esse pensamento crítico para viver a minha vida da melhor maneira possível. Como eu falei no seminário, eu estudava teologia,
e o seminário era presbiteriano. Eu tinha que estudar as institutas de Calvino, então eu não precisava, para mim, no meu ponto de vista, né, depois de 2 anos, para mim, eu não precisava pensar algo a respeito do que Calvino, elaborava 500 anos atrás. Eu tenho minha cognição, eu tenho capacidade de raciocinar, de pensar para ter meu próprio ponto de vista. E se você parar para pensar, as pessoas, elas são muito enganadas no sentido de que elas não querem saber a origem da verdade. Basta você dar algo que responda perguntas que são importantes para elas e se aquilo satisfaz, se aquilo faz com que elas se sintam bem, elas acreditam. E aí tem um ponto interessante que é no meio de onde eu vim, né, que é o meio protestante, existem milhares de denominações. E cada uma foi criada por uma pessoa que tem um pensamento diferente, porque se pensasse igual, não haveria uma outra denominação, todo mundo faria parte da mesma. Então, a pessoa, sei lá, o cara que inventou a igreja, sei lá, que minha família frequenta. Pô, o cara do nada foi, criou, né, sei lá, um instituto, regras para ensinar aquilo que ele acredita ser verdade, as pessoas compram aquilo como verdade, compram aquilo como a palavra de Deus e seguem aquilo fielmente como se fosse a verdade suprema, como nós já falamos. A pessoa que, sei lá, é testemunha de Jeová ou uma pessoa adventista. São todas são dogmas, são coisas criadas por pessoas, em algum momento da história, só que elas, né, as pessoas que seguem, elas não querem ter esse pensamento crítico de que será que essa pessoa realmente teve uma revelação divina para falar sobre o que Deus quer para a minha vida? Será que Joseph Smith, será que realmente o anjo Gabriel apareceu para ele e deu um terceiro testamento, que seria o livro dos Mormons, para fazer com que a gente soubesse qual é o caminho certo para ir para o céu, sabe? Tipo, as pessoas não questionam a respeito disso. Parece que elas vivem, tipo, num transe coletivo onde a primeira pessoa que aparece, que satisfaz os seus desejos, né, que façam com que elas se sintam bem e que responda perguntas que a gente ainda não tem capacidade de responder, isso já é suficiente para gerar essa sensação de bem-estar, de sentido, propósito da vida e fazer com que essa pessoa fica o máximo de tempo possível dentro dessa doutrina, né, dentro dessa religião. Então, como nós falamos em relação à ética, e a moral, poxa, não é possível que uma pessoa consiga, em sã consciência, consiga achar legal, ok, que Deus mande matar mulheres e crianças porque foi Deus que mandou. Então, esse tipo de coisa que fez com que eu não conseguisse mais, né, seguir dentro desse caminho religioso que perdurou minha vida inteira, primeiro no catolicismo e depois no protestantismo. Em relação, É, Mateus, uma coisa que eu acho, assim, interessantíssimo, essa questão a gente falou um pouco também de existencialismo, né, da questão do sentido da vida. A gente nasce, cara, a gente não escolhe onde a gente nasceu, a gente não escolhe o país, não escolhe nada, a gente simplesmente é colocado no mundo. Dentro da sua perspectiva naturalista e ateísta, é possível ser feliz sem algo para criar um próprio propósito, como a religião muitas vezes propõe, né? Que se você tem uma vida aqui na Terra ruim, se você fizer tais coisas, você vai errar o reino dos céus, ou você vai herdar, enfim, uma vida eterna, prazerosa. Se você... E isso também é um ponto interessante, né? Porque existem milhares de deuses com milhares de regras diferentes. Quem garante que você está escolhendo certo? Outro ponto é. também que eu acho extremamente interessante é que as pessoas não pensam a respeito. E eu tenho a minha visão, né, de como é a vida, se há uma vida após a morte, se não há, tudo isso baseado no meu próprio raciocínio, no meu próprio conhecimento das evidências que eu tenho em relação à realidade. Queria saber de você, o que que você acha, né, de ser uma pessoa ateia e conseguir ser feliz, ter sua vida normal, apesar de não acreditar nessas recompensas divinas que muitas vezes ajudam as pessoas a passarem por adversidades, porque elas acham que se aqui elas têm problemas, pelo menos na vida futura, né, no pós-morte, ela vai ter uma vida com Deus e uma vida boa. Sim. Bom, o Daniel Gontijo, nosso amigo em comum, ele
trabalhou já com estatísticas com relação a isso, de quem é mais feliz, os ateus ou os crentes, né. Uhum. Se não me engano, teria que rever o vídeo, ele já falou isso para mim também em entrevista, teria que foi constatado que não há uma disparidade, assim, em termos de Não tem. felicidade, de bem-estar com relação dos crentes e dos ateus. Não que os ateus sejam mais felizes, não, tá mais ou menos no mesmo patamar também. Sim, Eh, e o que eu posso dizer em defesa da cosmovisão naturalista é que você fica privado também, assim como você é privado de um monte de, benesses de céu, de proteção, recompensa, você é privado também de um monte de tormento, né, a ideia de você ir para o inferno, de você ser um pecador, você já nasceu errado, de uma raça que já nasceu torta, sabe. Que já fez errado desde o começo e te condenou, você tá pagando o pecado é. de alguém que Se você é você homossexual, então você já nasceu indo para o é, inferno. você foi feito com o desejo de ter atração por outros homens, por exemplo, Sim. e é errado isso, sabe. Por que que você não Foi foi Deus que feito fez que você nascesse assim, então Deus tipo, por seria quê, bom. sabe. Porque Deus vai permitir esse erro genético, o que quer que seja isso, né. Assim como vários outros problemas, que aí a gente entra na seara do problema do mal, né, que é o considero o conjunto de argumentos mais fortes do ateísmo, de sofrimentos gratuitos na natureza, né, nos seres sencientes, que não é compatível com Deus massivamente amoroso. Mas voltando ao que a gente estava falando, então eu vejo que do lado do ateísmo você também você tem o benefício de não ter que lidar com esses tormentos de inferno, de expectativas do pastor da sua igreja, sabe, de ter ir lá e dar o dízimo, senão você vai ficar atormentado, enfim, de ter que pregar, de ter que fazer um monte de coisa, entendeu, que você não é obrigado a fazer, e você é Guerra muito mais espiritual, livre. inclusive, né. Você É. pode estar, pô, sei lá, com demônios à sua volta, pessoas Tem negativamente, então você tem que caraca, você fica vivendo num mundo, né, você vive completamente fora da você vive realidade, cheio de uma tormentos. fantasia, você vive uma fantasia que tá toda hora determinando como você vai viver, cara, na única vida que você experimenta, né. Pode ser que existam outras, mas assim, até onde a gente sabe, essa é a única vida que você tem. Você vai querer viver essa vida com esse tipo de interferência constante, com qual vai ser a qualidade da vida? Muitas pessoas sofrem traumas, né, muitas pessoas, têm as suas vidas destruídas por causa das igrejas que elas escolheram, né. Sim, Existem igrejas honestas, existem centros espirituais honestos, mas existem também muitos que são problemáticos, né, e que sim, pessoas que se, enriquecem às custas, né, de fiéis, e é. que não estão nem aí para os fiéis. Isso é muito comum no Brasil, inclusive, né. É, o fenômeno pentecostalismo, né, ele cresceu com essa ideia da prosperidade, o que Sim. é totalmente anticristão, né, se você parar para pensar. Jesus que mesmo não Jesus está tinha lá nada. Jesus está lá falando de voto de pobreza, assim, sabe, se você Você tem 2 abandona a túnicas, sua família e me dê segue, sabe. dê a É, outra, cara. Mas aí é no e mas aí é nor mas aí é ok o pastor da igreja morar numa mansão, ter um carro importado de sei lá quantos milhares de reais ou milhões, porque pois Deus é que deu. totalmente contraditório, sabe. Então, eu acho que um ateu seria muito mais ético aos olhos de Jesus, por exemplo, Jesus histórico, do que um Silas Malafaia ou um Edir Macedo, assim. Porque tem muito essa ideia também do falso profeta, né. Tem muitos desses, assim, na sociedade brasileira. Não que existam verdadeiros profetas, também não acredito nisso, mas tem muita gente que se usa dessa indumentária de sacerdote, sabe, para tratar os outros como ovelhas, né. E essa é a crítica do Nietzsche, né, que foi um grande filósofo ateu, ao cristianismo de maneira geral, que ele via como a moral do carrasco. Você tem que estar ali, você tem que obedecer, senão você vai para o inferno, sabe. Então é uma tentativa de reduzir o ser humano a ovelha, você tem que seguir como uma Sim, ovelhinha, você não pode ser independente, um livre pensador, um espírito livre, você tem que obedecer e abaixar a cabeça. Então, é uma moral do carrasco, é uma moral, antinatural, diria ele, que vai contra a vida, contra os próprios contra a própria natureza, né.
E você tocou num ponto muito legal que seria, a criação ou princípios, né, deístas. E aí você citou o David Hume, né, que é um dos precursores do deísmo, o Voltaire também. Eu queria que você falasse um pouco mais desse pensamento deísta, que Deus não seria esse Deus onipotente, onipresente, mas alguém que possa realmente ter criado o universo, mas que tem essa rejeição a milagres, né, são vistos como coisas irracionais, que são incompatíveis com as leis naturais, então que ainda há um pensamento em um Deus, um arquiteto ou um criador, mas que, assim, são muito mais céticos e críticos em relação a boa parte do daquilo de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, né. Que a ética pode se basear na natureza humana e na própria razão, sem depender de livros divinos ou mandamentos divinos. Qual é a sua concepção, do deísmo e o que você acha, né, se é compatível essa visão de ter um pensamento crítico, acreditar num Deus criador de todas as coisas, um ser supremo, e ter essa visão, que eles têm de rejeição de milagres, que pela própria racionalidade, pela própria, natureza humana, a gente é capaz de perceber a vida como ela é, sem depender de mandamentos divinos. Claro, claro. Você mencionou aí alguns pensadores do iluminismo, né. O Hume particularmente, eu não lembro se ele era deísta, eu acho que ele era mais cético, né, eu não sei se ele Sim, sim. o Voltaire de fato era deísta, eh, O assim Locke como também, em parte, né. O Locke ele tem um lance com o cristianismo, mas não é aquela coisa da igreja e tal, né. Sim, O Thomas Jefferson, enfim, vários eram deístas, o que é muito compreensível. E sempre me de vez em quando falam isso, né, pra mim, de: "Olha, vários grandes filósofos modernos ainda acreditavam em Deus, por que que você vai insistir nessa coisa de ateísmo?" Porque no nosso tempo faz muito mais sentido ser ateu do que no tempo deles, porque a gente tem muito mais evidência sim. das ciências modernas, a gente tem a teoria da evolução de Darwin, o que é um negócio gigante nesse debate, e eles não tinham isso. E a gente tem a crítica textual das escrituras, de novo, né, que estava começando naquela época. Eh, Thomas Paine, um monte de iluminista começou a olhar, para as escrituras e falar: "Olha, isso aqui está ambíguo. Isso aqui diz num evangelho e não diz no outro", né. E isso se desenvolveu até no século XX, né, com a crítica textual, Bart Ehrman, toda uma série de historiadores olhando, encontrando inúmeras contradições nos Incongruência. evangelhos, incongruências, histórias contadas de jeitos diferentes. Então, espera aí, se isso é uma revelação, por que que tem esse curto-circuito, assim? Se Deus não é onipotente, por que que a gente nem tem o evangelho original? Isso é Exato. grave. É Por cópia que que da é só cópia da é cópia. cópia da cópia? Isso é gravíssimo. Pô, se Deus queria preservar a palavra dele, por que que ele ia criar esse empecilho tão grande para tantos debates, tantas divergências? Então, isso não pode ser verdade. E aí entra todos os outros argumentos, o problema do mal, o ocultamento divino. Se Deus existe, por que que ele parece se esforçar tanto para se esconder? Né? Se Sim. Deus existe, por que que existem não crentes razoáveis? Pessoas que não estão resistindo à crença. Eles só não têm razão para acreditar, né? E outra coisa, né, ele Então, se deixa, se permite estar em diversas religiões e não deixa uma só. Tem ele milhões de quer religiões, trollar a né, humanidade. qual Qual, qual qual, eu vou acertar, né, pra encontrar o Deus é, certo? você pode ir para o inferno da religião errada. Já parou pra pensar nisso? Você, da outra religião, da religião certa, você apostou na religião errada, você vai para o inferno da Já religião era. certa. Então, Então, eh então tem muitos problemas que simplesmente não dá. E no meu livro, assim, eu tentei sintetizar todos esses caminhos, né, conceituais desse nosso arcabouço interdisciplinar que levam para dizer que o ateísmo é a posição mais razoável. Mas existem outras posições que também eu considero razoáveis, como o agnosticismo, né? sim, Você suspendeu o juízo, né? Não sei, ou não podemos saber, no sentido mais forte de agnosticismo, não podemos saber. Isso está além da razão humana, se existe Deus, nunca saberemos. E o deísmo eu até considero uma posição razoável, que é a posição desses iluministas, sim. muitos deles.
que eu acredito que no mundo de hoje seriam ateus, assim. Voltaire, obviamente, seria ateu. No mundo de hoje, Thomas se você lê Paine, as coisas que o Voltaire escrevia sobre a religião, ele não ia, ter dificuldade em se tornar um ateu, dadas as evidências que a gente tem hoje. Eh, mas o deísmo ainda assim é uma posição que eu considero ser filosoficamente razoável. É possível que exista um criador, mas não é um criador que revelou através de livro sagrado, que mandou seu filho e ele mesmo, que por sua vez também é trino, para a Terra em determinado momento histórico, que fez milagres. É um criador que só criou as leis naturais e que sim, deixou rolar, assim, sabe? Ou você dá para pensar no Deus do Spinoza, que é a própria natureza, né? Que é idêntico a tudo, às leis naturais. Então, você fazer ciência é você conhecer Deus, para o Spinoza, né? Então, tem várias concepções diferentes de Deus do que essa concepção quadrada, tradicional, enlatada que a nossa cultura está mais acostumada, né, tem a ver com Deus cristão. Eh, então acho que é mais ou menos por aí, assim. Eh, é, enfim, acho que eu falei o que eu queria falar sobre isso, talvez tinha outra coisa que eu esqueci, mas tudo no livro está muito mais detalhado. E no meu canal também, né, tem vídeos. O meu canal é o mesmo nome, Matheus Benite. isso aí, Matheus. Pô, quero te agradecer aqui pela participação, recomendar o seu livro para os meus ouvintes, né, para toda a minha audiência, e vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para o teu canal. Agradeço, né, realmente, a sua participação aqui, porque eu tenho certeza que é um conteúdo de altíssimo nível que eu tenho certeza que muitas pessoas vão chegar até ele com uma certa concepção a respeito, né, da sua própria vida. Pode ser que reflitam a respeito de tudo aquilo que a gente conversou aqui e possa gerar pensamento crítico, possa gerar realmente uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, baseada em evidência e não em tortura psíquica, mental, que infelizmente acontece em muitos lares religiosos. Se quiser deixar considerações finais, pode ficar à vontade. Mais uma vez, agradeço a participação. Eu que agradeço, Thiago, foi um ótimo papo, foi um prazer estar aqui. Eh E eu recomendo exatamente isso, né, para que você falou para o público, para buscar pensar com a própria cabeça, buscar ter a coragem, né, de ousar saber, que é um lema do iluminismo, e não se contentar apenas com, crer, né. Crer com justificação, né. Busque crer sem a ideia de que você deve crer para sempre, né. Esteja disposto a mudar de ideia, caso as evidências sejam persuasivas para isso. É enfrentar a vida como ela é. Obrigadão, Matheus. Espero que a gente tenha um papo em breve de novo, e até a próxima. Beleza, igualmente.